Jesus partiu para outra margem do mar da Galileia. Olha só, e grande multidão continuava a segui-lo, porque vira os sinais milagrosos que ele tinha realizado nos doentes. Então Jesus subiu ao monte e sentou-se com seus discípulos. Então, novamente, mais um texto, nós vemos que a multidão seguia Jesus por causa daquilo que Jesus realizava. Então, a multidão, ela era movida atrás de Jesus por aquilo que Jesus estava fazendo. Talvez você se encontre nessa noite da mesma forma, que vem atrás de Jesus por aquilo que Jesus pode fazer na sua vida. Talvez você venha atrás de Jesus porque você viu um milagre, você viu alguma manifestação de Jesus e está seguindo Jesus. Só que tem um texto que Jesus repreende a multidão, que é o que nós vamos ler agora. Um pouquinho para frente, no capítulo 6, no versículo 24 ao 26, diz assim, ó. Quando a multidão, olha ela aqui de volta, quando a multidão percebeu que nem Jesus e nem os discípulos estavam ali, entrou nos barcos e foi para Cafarnaum em busca de Jesus. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, Mestre, quando chegastes aqui? Jesus respondeu, olha que Jesus responde para eles, a verdade é que vocês não estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Faz assim comigo, passa a mão na sua barriguinha sexy aí, essa barriguinha sexy, passa a mão na barriguinha. Era isso que a multidão queria. Eles seguiam Jesus Cristo por causa da barriguinha. Eles seguiam Jesus por aquilo que Jesus tinha que dar. Eles seguiam Jesus porque eles tinham fome. Eles seguiam Jesus porque Jesus tinha acabado de multiplicar o pão, multiplicar o peixe. Então ele estava atrás de Jesus porque lá em Jesus tem comida. Existem pessoas que vêm na igreja só para pegar uma cesta básica, meu irmão. E não querem nada com Jesus. Querem encher a sua barriguinha. Talvez a gente se encontre com uma multidão que só quer aquilo que Jesus tem para oferecer. Só quer os arrepios, só quer a comidinha na boca. Não existe um passarinho chamado chupim? Existe um passarinho chamado chupim que quando ele é pequenininho ele rouba um ninho e fica de boca aberta esperando a comidinha de outro passarinho. Existem cristãos dessa forma que são chupins, chamado multidão, que querem só encher a barriguinha. Só que é interessante que Jesus, por ser Jesus, né, ele tem a oferecer. Jesus olhava para a multidão e sentia compaixão delas, porque eram como ovelhas que não tinham pastores. Jesus amava a multidão. Jesus supria a multidão. Mas o desejo de Jesus é que a gente não viva uma vida como a multidão. De só quer, eu só quero. O que tu tens para me oferecer? Será que nós não estamos vivendo essa vida de multidão hoje? Eu vou lá na igreja Aba porque eu acho legal lá e eles falam às vezes aquilo que eu quero ouvir. Muitas pessoas saem da igreja, meu irmão, porque elas não aguentam as mensagens que são pregadas e vão para outras igrejas ouvir apenas aquilo que elas querem ouvir. Aqui é legal, aqui é mais light, aqui é só promessas e mais promessas. Então, isso é multidão. Multidão não para em nenhum lugar. Aonde tem comida,
É para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Aonde tem comida, eles estão. Mas eles não aceitam um confronto, um conflito. Quando falamos, vamos abrir um GC, um grupo de crescimento na sua casa, tem chance dessa pessoa até sair da igreja. Quando nós levamos uma responsabilidade ou convidamos eles para uma responsabilidade, eles saem até da igreja. A multidão é dessa forma. Eles não querem compromisso com Jesus, só querem encher a barriguinha. São pessoas que não querem ser tratadas, não participam de um discipulado, fogem dos confrontos, fogem dos conflitos. São pessoas que só procuram o profeta de Nazaré quando as coisas estão difíceis. Quem aqui já ouviu, preciso ir na igreja, cara, está dando tudo errado. Mas a pessoa espera dar tudo errado para ir na igreja. Isso é multidão, é característica de multidão. E quando está tudo bem, não preciso de igreja agora. Isso é característica de multidão. A maioria dessas multidões são pessoas feridas que até mesmo já se feriram por algo dentro da igreja, ou já vieram de outra igreja e não deixaram de ser tratadas. Porque multidão é assim, quando vai para ser tratada, ela não mexe aqui e sai fora. Sabe, hoje a gente sai lá na rua para evangelizar as pessoas, como nós encontramos pessoas que já conhecem a palavra de Deus, mas estão desviadas, não é verdade? Essas pessoas são multidão, porque de algum certo modo elas ouviram uma verdade que aquele momento era para elas ser transformadas, mas elas saíram da igreja. Será que nós não se encontramos nesse dia como multidão? Alguns se vitimizam e acham que a sua vida espiritual miserável é a única forma de viver nessa terra. Não, o meu problema só eu resolvo. Não, isso que eu estou passando, ninguém pode me ajudar. Deixa eu te falar, por que Jesus, quando começou o seu ministério, ele chamou 12 pessoas, 12 discípulos para andar com ele? Porque o Senhor nos chama não para andar sozinho. A multidão ela anda com um monte de gente, mas ela vive sozinha dentro de si. A multidão anda com um monte de pessoas ao seu redor, mas ela está toda ferida e machucada sozinha e morrendo. E se sentindo sozinha. Isso é característica de multidão. Ela acha que ninguém pode ajudar. Ela acha que ela tem que sofrer aquilo que ela está sofrendo. Não, deixa eu te falar, o Senhor não te colocou nessa terra para andar sozinho, meu irmão. Sabe, por isso que nós temos uma família aqui, um lar para pertencer. Porque nós precisamos andar juntos, conviver juntos. A Bíblia diz, ferro com ferro é que se afia, assim é com seu irmão. Como você quer ser afiado se você não quer ser lixado? Então, ferro com ferro que se afia. Então é nesse ambiente de igreja que nós vamos ser tratados. Daqui a pouco vem um irmão e fala um negócio para mim que eu não gostei, mas observe se não, aquele irmão não foi usado por Deus para tratar uma ira talvez dentro do meu coração, um orgulho dentro do meu coração. Cuidado para a gente não viver uma vida como a multidão. E eu acho interessante que a multidão, ela muitas das vezes, ela atrapalha de pessoas se converter a Jesus. Nós temos duas passagens, a mulher do fluxo de sangue, por exemplo. Ela viu Jesus e a Bíblia diz que a multidão espremia, comprimia Jesus, que ela não tinha acesso para chegar. Quando nós vivemos uma vida de multidão, nós impedimos pessoas que estão lá fora a chegar até Jesus. Outra passagem, aqueles 4 rapazes que levam aquele paralítico.
eles não conseguiam ter acesso na casa onde Jesus estava, eles tiveram que subir o teto, porque a multidão estava ali atrapalhando novamente. Então a multidão, ela mais atrapalha do que isso. E de que forma a multidão atrapalha? Com mau testemunho lá fora. Por quê? Porque elas não deixam ser tratadas. Aí vem aqui na igreja, é uma bênção, só que lá fora é uma zica. Aí as pessoas olham para uma pessoa que é multidão, e olham assim, ser crente igual aquele fulano ali, eu não quero ser crente. Já ouviu isso? Todo mundo já ouviu isso, porque existe muita multidão lá fora que não quer ser tratada. E por isso são eternas crianças espirituais, são materialistas, problemática, e é duro admitir que é quase 50% da igreja dessa forma. Vivam como multidão, vivem sozinhas, e por estar sozinhas, estão morrendo. Você já notou que na nossa igreja, sempre os mesmos estão servindo? Você já notou? Você já chegou na igreja aqui e viu, pô, fulano ali é uma benção, sempre nos está lá recepcionando a gente no estacionamento, sempre os mesmos roxinhos ali na porta, porque a multidão ela só quer, lembra? A multidão chega e Deus o livre se não cumprimentar direito o irmão na porta. A multidão já vem assim, já vem pensando, eu vou chegar lá, vamos ver se eles vão me cumprimentar direito. A multidão é dessa forma, ela já vem com um olhar crítico, esperando algum erro, esperando, sabe para quê? Para daqui a pouco ele está lá gritando assim, ó, crucifica-o, que o sangue dele caia sobre nós. Sabe quem escolheu para crucificar Jesus? Foi a multidão. Provavelmente até a multidão que comeu do pão e do peixe que Jesus multiplicou. Porque naquele momento Jesus estava vulnerável e não estava mais multiplicando comidinha para sua barriga. Daí quando não tem comidinha para sua barriga, se revolta, porque são crianças. Uma criança não chora quando está com fome, porque é multidão. Então a gente tem que cuidar. Será que nós não estamos vivendo uma vida de multidão, meu irmão? Sabe? É algo para a gente pensar. Eu falo isso não acusando, não é o meu desejo estar aqui acusando nós de viver uma vida de multidão, mas é como eu li no primeiro texto ali, a palavra ela nos repreende, ela nos corrige, ela nos ensina. E isso é por amor para que nós sejamos transformados juntos para ser parecido com Jesus. Você quer ser parecido com Jesus? Quantos aqui são discípulos de Jesus? Levante suas mãos. Olha só, uma galera é discípulo de Jesus. Já deu de observar que não há multidão aqui. A segunda característica de personalidades de dentro da igreja, de pessoas dentro da igreja, são os seguidores ocasionais. Diga assim comigo, esses são uma zica. Não, esses incomodam. Não, falando sério. Esses incomodam, meu irmão. Vocês vão ver por que esses incomodam. São aqueles que se aproximam de Jesus para se aconselhar. É aquele abençoado, meu irmão, que chega na segunda-feira. É folga dos pastores segunda-feira. E ele chega segunda-feira, ao meio-dia, na casa dos pastores, batendo palma e dizendo, socorro! Esses são os seguidores ocasionais. Só procuram a liderança e os pastores quando estão passando uma dificuldade e os abençoados ainda escolhem a segunda-feira. Sabe, cuidado para você não viver como um seguidor ocasional. Em João capítulo 3 fala de Nicodemos. Nicodemos era uma bênção. Nicodemos era um fariseu, religioso, mestre da lei, que conhecia a palavra de Deus, meu irmão. Se você falasse para ele assim, Nicodemos, cita aí para nós João 3,16.
Nicodemos, cita para nós toda a Torá. Ele ia falar toda a palavra porque ele era um mestre da lei. Só que ele era um seguidor ocasional. A Bíblia diz que ele vai até Jesus porque ele queria saber como que ele herdava a vida eterna. Os seguidores ocasionais normalmente são pessoas que têm um coração que querem conhecer a Deus, que querem conhecer as coisas de Deus. Mas quando chega na hora do vamos ver, meu irmão, essa semana como a gente está de mudança, eu estava instalando a máquina de lavar roupa, né? E hoje vem tudo peça de plástico, né? Uma coisa assim que ele já faz para a gente ficar gastando, né? E aí eu apertando ali, empolgado, apertando, daqui a pouco foi até o final e espanou a peça. E é dessa mesma forma um seguidor ocasional. Quando a gente vai tratar o coração dessa pessoa, ela espana. Ela não aguenta o confronto e o conflito para ela ser transformada. Então ela vaza da igreja. Quando ela chega no momento do discipulado, por exemplo, para ela ser transformada, ela vaza da igreja. Ela espana. Esse é o cristão espana. Ele não aguenta a pressão do aperto. E outra passagem que vai falar de outro personagem, que nós vamos ler o texto, está lá em Mateus capítulo 19, versículo 16, que diz assim, eis que alguém se aproximou de Jesus. Ele lhe perguntou, mestre, que farei de bom para ter a vida eterna? Respondeu Jesus, por que você me pergunta sobre o que é bom? Há somente um que é bom. Se você quer entrar na vida, obedeça os mandamentos. Aí ele pergunta, quais? Jesus respondeu, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Aí disse o jovem, olha só, a tudo isso eu tenho obedecido, o que me falta? Jesus respondeu, se você quer ser perfeito, vá, venda todos os seus bens e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. Depois, venha aí, siga-me. Ouvindo isso, o jovem afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. E então Jesus disse aos discípulos, digo-lhes a verdade, dificilmente um rico entrará no reino dos céus. Olha só que interessante essa passagem. Chega um jovem muito rico e chega para Jesus com uma boa intenção de perguntar, Jesus, como que eu vou herdar a vida eterna? Aí Jesus, conhecendo a figura do seguidor ocasional, chega para ele e diz assim, obedece os mandamentos, honra teu pai, tua mãe, faz as coisas certinho. E daí o seguidor ocasional, ele já estufa o peito e ele olha para Jesus e diz, a tudo isso eu tenho feito, Jesus, eu sou uma bênção na igreja. Aí Jesus vai para um discipulado bem profundo. Você é uma bênção, né? Então vende tudo que você tem, os seus bens, dê aos pobres. Provavelmente Jesus estava falando assim, dê para a multidão, dê para aquele que precisa, dê para aquele que tem a barriguinha. E interessante isso, quando Jesus nos chama para ser discípulos, Ele vai usar você para ainda dar comida para a multidão, meus irmãos. Quando os discípulos chegam para Jesus e falam assim, Jesus, como nós vamos dar pão para toda essa gente? Jesus joga a responsabilidade, dê a vocês pão para a multidão. Então Jesus vai te usar para tratar a multidão. Então é interessante aqui que Jesus olha para o jovem rico e fala assim para ele assim, vende tudo que tu tens e dê aos pobres.
Aí a Bíblia diz que ele se entristece porque tinha muito dinheiro. E assim é um seguidor ocasional. Quando no discipulado, quando no grupo de crescimento, nós mostramos para essa pessoa a renúncia à cruz, ela espana. Quando nós chamamos mais para perto para ser curada, para ser transformada naquele momento, ela espana. Não parecia justo o jovem rico? Uma bênção, honrava o pai e a mãe, amava as pessoas, mas Jesus foi na veia, mostrando para ele assim, tu pode fazer tudo isso, mas o teu coração está preso ainda às riquezas. Você adora Mamon, não me adora, adora ao dinheiro. Então às vezes nós somos como o discípulo ocasional, que os pastores, que têm um olhar clínico naquilo que nós precisamos ser transformado. Preste atenção aqui para mim, meus irmãos. Quando os pastores enxergam algo que você precisa mudar, e às vezes que muitas pessoas se rebelam dessa forma. Mas eu sirvo dentro da igreja, eu sou uma bênção, eu vou mais cedo para a igreja, eu faço tudo, ainda o pastor diz que eu preciso mudar nessa área. Não aceita a correção, acha que está perfeito. Mas você acha que Deus não ia dar uma visão para os nossos pastores para ainda nos deixar mais parecido com Jesus? Mas o discípulo ocasional, ele não quer ser corrigido. Ele não quer largar a mão daquilo que o coração está enraizado. Os pastores até identificam características de liderança, presta atenção. Quantas vezes nós, pastor, aconteceu de nós errarmos dessa forma? Porque a pessoa vem aqui, ela é uma benção, meu irmão, ela é um seguidor ocasional, ela conhece Bíblia, ela levanta a mão, ela dá glória a Deus e fala até em línguas. Mas quando chega um momento do confronto e do conflito, ela espana. Só que o que acontece? Antes de acontecer o conflito e o confronto, ela parece ser uma benção como líder, e às vezes a gente coloca até na liderança, e daí manifesta aquela areazinha que não foi tratada, e daí manifesta os escândalos. Já ouviu lá fora? Aquele rapaz não estava no louvor, era uma bênção lá no louvor, tocando violão, cantando, levantando a mão, olha o que aconteceu. Sabe por quê? Porque o seguidor ocasional muitas vezes é dessa forma, ele vai escondendo coisas, não deixa ser tratada, aí Satanás sabe que tem lado escuro dentro do coração, daqui a pouco manifesta e acontece os escândalos dentro da igreja, porque a pessoa estava vivendo uma vida de seguidor ocasional. Alguns até são conhecedores da palavra, mas não colocam em prática. Sabe que tem que orar, mas não ora. Sabe que tem que ler a palavra, mas não lê. Esses são os seguidores ocasionais. Eles parecem até ser bem espiritualmente, mexendo a cabeça no momento da palavra. Quando nós vamos pregando, a pessoa está assim, está entendendo tudo, mas não coloca em prática. Pessoas que não colocam em prática aquilo que elas ouvem, aquilo que elas aprendam da palavra de Deus, se chama pessoas religiosas. Elas acham que têm uma fé, mas a fé delas é morta. Porque uma fé, ela só é viva quando ela tem uma ação. Estão entendendo? A sua fé só é viva quando você age. O crer em Jesus é uma ação. A própria palavra crer é uma ação. Então nós testificamos a nossa fé quando nós agimos. Mas um seguidor ocasional, ele não vive dessa forma. Ele ouve aqui, chega ali fora, ele já não pratica mais nada. São mornos, um pé no céu e o outro no inferno. Tem opiniões próprias muito fortes e sabe dar boas sugestões.
e ficam bicudos quando os líderes não seguem a sua opinião. Esses são os seguidores ocasionais. Sabe, é uma palavra meio forte, mas é algo para a gente pensar. Será que nós não estamos vivendo uma vida de seguidor ocasional? Sabe, a nossa igreja, ela anda num padrão, né, de sempre levar as pessoas a uma mudança. Por exemplo, nós não colocamos, nós desejamos não colocar líderes de grupo de crescimento que ainda não são casados. E às vezes a gente erra até de botar alguém que não é casado a liderar, com uma fé assim que a pessoa vá casar, vai arrumar tudo certinho na sua vida, e ela renuncia a isso e não casa. É um seguidor ocasional. Se não der certo no meu casamento, eu chuto o balde e já era, não fiz nenhuma aliança. Mas Deus nos chama, meus irmãos, para fazer uma aliança. A aliança não é quebrada. Por isso que muitos têm medo de casar, porque sabe que é uma responsabilidade. Então por que você vive junto? Para viver de aparência? Porque amar, meu irmão, amar é todo dia acordar com o seu amor da sua vida do seu lado, sendo difícil às vezes, aceitando. A Bíblia diz que o amor é tudo sofre, tudo crê e tudo suporta. Então, amar não é só good love. Todo dia a gente vai acordar feliz, né, amor? Todo dia a gente vai acordar feliz. Não, cara, tem dia que a gente acorda na carne e dá vontade de matar o nosso cônjuge, mas a gente olha e a gente diz, cara, eu te amo e eu vou continuar te amando. Sabe, é isso que Deus quer da gente, é isso, o seguidor ocasional, quando sabe que precisa fazer algo, ele precisa fazer. Quando o teu líder, quando o teu discipulador, quando os pastores chegam e falam, meu irmão, eu acho que tu precisa mudar nessa área. Eu acho que tu precisa dar uma melhoradinha nessa área. Meu irmão, entenda que eles estão fazendo por amor. Eles estão fazendo para que você se torne mais parecido com Jesus. Para que você feche áreas na sua vida, para que o diabo não toque. Sabia que a matéria-prima para o diabo tocar na tua vida é os teus desejos, é os teus pecados, é as áreas que tu deixa aberto. Nós que damos a matéria-prima para o diabo tocar. Mas a Bíblia diz que os filhos de Deus o diabo não toca, porque filhos de Deus estão sempre conforme a palavra de Deus, estão tentando buscar sempre uma vida de santificação e se tornando parecido com Jesus. Esse aqui é legal, ó. São aqueles que amam uma vigília no meio do fogo. Tcheca na labachoia e bate o pé e roda. Lá em Videira, meus irmãos, a gente teve um caso de uma moça que chegou lá na igreja. A gente estava na intercessão, nós estava jejuando, nós estava a milhão com o Senhor. E chegou no primeiro dia uma moça que eu estava no louvor tocando, daqui a pouco eu olhei, eu vi ela na orelhinha de alguém. Beleza, daqui a pouco saiu aquela mulher de volta e foi na outra orelhinha de alguém. Com palavra de conhecimento, né? Beleza, eu senti incômodo naquilo. Na outra semana, novamente, ela dá-lhe palavra de conhecimento dentro da igreja, cirandando dentro da igreja. Aí a gente teve uma reunião da intercessão, eu falei assim, gente, a gente precisa orar mais intenso, porque o diabo está cirandando dentro da igreja, no ouvidinho das pessoas. E começamos a orar por isso, dizendo, Deus, se é teu, se é o Senhor que está fazendo, que o Senhor, que continue, mas se não for, que desapareça desse lugar. E daí, foi tiro e queda, meu irmão. Sumiu da igreja aquela mulher. Mas antes dela sumir da igreja, eu cheguei nela um certo dia, ela vinha com sua família. Eu cheguei nela um certo dia e falei assim, oi minha irmã, tudo bem? Como você está? E aquele dia ela tinha ido na igreja sozinha, né?
E eu queria saber do marido dela, então eu cheguei lá e falei assim, ui, o maridão não veio hoje? Ela fechou o semblante dela assim, e olhou para dentro dos meus olhos e falou assim, aquele lá não tem mais jeito. Aí na hora eu vi que aquilo que ela estava fazendo da igreja era do inimigo, meu irmão. Porque como é que ela ia com palavra de conhecimento no ouvidinho das pessoas dizendo assim, ó, ei, Jesus manda te falar que Ele está restaurando o seu casamento, mas lá em casa o meu casamento está destruído. Tem sentido isso? Então por isso que eu digo para vocês, cuidado com aquilo que vocês ouvem. O diabo sabe muito bem o que mexer dentro do nosso ego. Ele vai vir falar coisinhas no seu ouvido que é uma bênção. E pessoas que fazem isso são seguidores ocasionais, que querem mostrar uma espiritualidade. Eu sou usado por palavra de conhecimento. Assim diz o Senhor. Cuidado, meu irmão, que às vezes não é o Senhor Jesus. É alguns senhores por aí. Então nós precisamos cuidar muito com os seguidores ocasionais. São aqueles que gostam de dar revelações, é aqueles que têm sonhos proféticos toda a vida. Parece que eles não vivem aqui na terra, só vivem lá no céu. Ai, eu sonhei isso, eu acho que é uma profecia. Ai, não sei o quê. Cuidado com esses tipos de pessoas. Eu achei interessante, nós jejuava, nós orava pela igreja, e Deus não dava tanta palavra de conhecimento. E a mulher chegou já no ouvido de um, eu falei, meu Deus do céu, né? O que é isso? E daí a gente viu que era palha. Então nós precisamos tomar cuidado. Jesus sempre vai nos levar para a renúncia. Jesus sempre vai nos levar para a renúncia. E interessante de entender renúncia. Renúncia não é só renunciar àquilo que é errado, que é o pecado, mas também renúncia é renunciar àquilo que a gente gosta. Talvez é dormir muito, talvez é... Então renúncias são aquilo que está roubando o nosso coração. Foi o que aconteceu com o jovem rico. Jesus chegou para ele e disse, ei, tu está fazendo tudo certinho, tu está uma benção, meu irmão, continua assim, tá? Mas só vende as tuas riquezas e dê aos pobres. As minhas riquezas, Senhor. Jesus levou ele a renunciar àquilo que estava roubando o coração dele. E eu te pergunto, o que tem roubado o seu coração? Jesus quer que você renuncie. E vai doer renunciar, porque é aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente está apegado, é aquilo que a gente ama. Então nós precisamos ver se nós não estamos vivendo uma vida de seguidor ocasional, mostrando uma religiosidade. Só que tá bom, a gente já falou bastante deles, amém? E agora a gente vai falar do terceiro tipo e o último, que são os discípulos de Jesus. Quem é discípulo de Jesus? Levanta a mão. Deu uma diminuída nas mãos agora, meus irmãos. Agora a gente vai falar da característica do discípulo de Jesus. Então, os evangelhos vai relatar para nós que Jesus investiu intensamente 3 anos naqueles 12 discípulos. Jesus sentava com eles, Jesus ensinava eles de perto, Jesus tinha uma profunda intimidade com aqueles. E eu te pergunto, você tem uma profunda intimidade com Jesus? Porque isso é uma característica de um discípulo, é aquele que tem uma profundidade, um amor, um relacionamento profundo com Jesus. Em Mateus capítulo 4 a gente vê Jesus passando, quando ele começa a chamar os seus discípulos, quando ele começa o seu ministério, ele passa e começa a chamar os discípulos, ele começa a andar, ele vê ali os discípulos, uns lavando rede, outros fazendo outras coisas, e olhava para aquelas pessoas e falava assim, ei, siga-me, porque eu vou fazer vocês ser pescadores de homens. E a Bíblia diz que eles largavam tudo e seguiam Jesus. Discípulo, meu irmão, é aquele que segue Jesus. Só que peraí, a multidão não seguia Jesus? Seguia ou não seguia?
O seguidor ocasional também não seguia Jesus? Seguia, né? Então tá, vou seguir Jesus. Mas a ideia de nós seguir Jesus é imitá-lo. A ideia do Senhor Jesus é que quando Jesus fala assim, ó, aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e me siga. Então um discípulo, ele quer ir atrás de Jesus, negando a si mesmo, tomando a sua cruz e seguindo. Ou seja, para nós seguir Jesus, nós vamos renunciando às coisas que nós desejamos desse mundo e vamos imitando a conduta de Jesus. Jesus é o melhor modelo para nós imitá-los. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele fala assim, ó, seja meu seguidor como eu sou seguidor de Jesus, é isso? Não, ele fala assim, ó, seja meus imitadores como eu sou imitador de Cristo. A ideia de seguir Jesus é nós imitá-lo, é nós ser parecido com Ele. Uma característica de uma pessoa que é discípula de Jesus, ela imita a conduta de Jesus Cristo. Filipenses 1,6 diz, estou convencido que aquele que começou a boa obra em vocês, irá completá-la até o dia de Cristo Jesus. Quem começou a boa obra em vocês? O Espírito Santo. Então, o papel do Espírito Santo é nos transformar para nós sermos parecidos com Jesus. O pessoal acha que o papel do Espírito Santo é só dar dons, é só sair rodopiando, é só sair falando em línguas. Isso são manifestações, mas o primeiro papel do Espírito Santo em nossa vida é nos transformar e sermos parecidos com Jesus em tudo que Ele faz. É nós amar como Jesus amou, é nós ver como Jesus viu, é nós ter a mente de Cristo, é pensar. Isso que o Espírito Santo faz na nossa vida. As manifestações é só para evangelismo, só para ganhar pessoas para Jesus. Mas o primeiro papel é nos transformar à semelhança de Jesus Cristo. A característica de uma pessoa que é discípulo, ela ouve e ela é obediente àquilo que os pastores instruem. Você vai identificar rapidamente quando uma pessoa ela é um discípulo ocasional, que quando o pastor mandar alguma coisa, ela sai renando para fazer, ou ela não faz, ou ela fica falando mal. Porque se ela não tem obediência nem ao pastor, que é o anjo da igreja, que Deus constituiu, ela vai ser obediente a Deus, que é a quem ela nem vê. Então, um seguidor, um discípulo de Jesus é aquele que é obediente. O discípulo de Jesus também, ele é praticante da palavra de Deus, ele coloca em prática, ele tem uma fé viva. E o último texto para nós ler, para nós finalizarmos, o discípulo entende que ele não veio na terra para ser servido. Lembra da multidão? Barriguinha, só quer ser servido. O discípulo ocasional, o seguidor ocasional, quando nós chamamos para começar a servir, ele espana, ele corre, ele não quer servir, ele só quer vir sentar na cadeirinha e ser servido também. E ainda está olhando com um olhar de crítica, mas isso podia ter melhorado, né? Podia ter botado outro pregador, não o do não sabe nem o que está falando. Que esse cabeludo vai pregar, por que não bota outro? Então, lá em Mateus capítulo 13, versículo 12, olha aqui que Jesus não é nosso modelo. Então, olha só. Quando terminou de lavar-lhe os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou: vocês entenderam o que eu fiz? Vocês me chamam de mestre e senhor, e com razão, pois eu sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei-lhes os pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu lhes dei o exemplo para que vocês também façam.
Então olha só que interessante, Jesus ensinando os seus discípulos, pensa comigo, o Criador, meu irmão, Jesus, o Criador que criou todas as coisas, se ajoelha no pé da criatura que ele criou e lava os seus pés, para quê? Para dar o exemplo, para ensinar. E hoje, muitas vezes somos um seguidor ocasional que não queremos se ajoelhar no pé da nova geração, dos adolescentes, dos jovens, para lavar os pés deles, para ensinar. E Jesus nos dá um ensinamento como mestre é dessa forma que faz. A característica de um discípulo é aquele que serve ensinando outros a como fazer. Você tem ensinado com a sua prática ou você só fala e não faz nada? Então essa característica de um discípulo é aquele que ensina, mostra, é aquele que pega a mão na massa, é aquele que serve dentro da igreja, é aquele que serve os irmãos lá fora, é aquele que o pastor chama e diz, estamos juntos, vamos lá, eu vou contigo. Mas é uma tora meio pesada, né, pastor? Não, mas eu vou ficar debaixo, eu vou conseguir carregar, eu vou te ajudar. Isso é uma característica de um discípulo. E última característica do discípulo, você pode ficar em pé, por gentileza, está lá em Mateus capítulo 28, versículo 19, que Jesus diz para os seus discípulos assim, portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando todas as coisas que eu vos ordenei, e eu estarei convosco até a consumação do século. Você não vai ver, meu irmão, na Bíblia, Jesus falando para a multidão assim, eu estarei com vocês até a consumação do século. Você não verá Jesus dizendo para o seguidor ocasional, ei, eu estarei com você até a consumação do século. Mas você vê Jesus falando para os discípulos, vocês, eu estarei convosco até a consumação do século. Jesus fala isso para aqueles que servem, para aqueles que estão dispostos e disponíveis para transformar outros. Mas Jesus quer que você sirva, meu irmão. Mas Jesus quer que você coloque a mão na massa. Jesus quer que você seja exemplo. Jesus quer que você seja obediente à palavra. Pô, Du, achei que era só vir na igreja. Não, meu irmão. Talvez você veio a primeira vez aqui na igreja, mas eu tenho uma palavra para o teu coração. Jesus quer ver você servindo. Jesus tem sonhos para você. Jesus tem planos para você. Jesus te escolheu. Não foi você que escolheu Jesus, mas Ele te escolheu para você ir e fazer discípulos para a glória dEle. Quem está disposto aí? Levante suas mãos. Você está disposto? Você está disposto e disponível? Então diga assim comigo, eis-me aqui, Senhor. Envia-me. Não, está muito fraco. Tu acha que Jesus ouviu esse grito de vocês? Disposto é gritar. Pessoas dispostas gritam lá, ei, deixa eu ir junto. Quem está disposto aí? Quem está disposto aí, meu irmão? Eu estou disposto, diz assim para ele. Vamos orar. Feche seus olhos e medite nisso. Medite primeiramente nisso que eu vou falar para vocês. Enquanto eu estava fazendo essa palavra aqui, o Senhor trouxe umas palavras em meu coração. Feche seus olhos. Talvez você se encontrou nessa noite como uma multidão. Preste atenção, você que se colocou nessa noite como uma multidão. Jesus fala isso para o teu coração, multidão. Não viva como ovelha que não tem pastor. Deixe-me cuidar de vocês, sarar as suas feridas, te mostrar um caminho onde não haverá morte, mas vida eterna. Mas talvez você se viu como um seguidor ocasional. Essa é a palavra de Jesus para o teu coração.
Deixe-me quebrar esse vaso de barro, com rachaduras, com trincados. Deixe-me começar novamente, molhando com a palavra, moldando com as minhas mãos pelo Espírito Santo, e assim enchendo novamente, com o meu óleo, com a minha unção e poder, pois Tu és o meu escolhido.